Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta edição você vai conferir como foram julgadas as contas dos poderes legislativo e executivo de Campinápolis. Nova Mutum e Jaciara também tiveram os balanços anuais das prefeituras avaliados pelo TCE. E ainda veja o julgamento das contas da Prefeitura de Comodoro. É o TCE Notícias desta terça-feira, dia 2 de agosto, que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgam os balanços anuais de gestão e de governo da Prefeitura de Campinápolis. Confira os detalhes do processo agora. Durante o exercício de 2010, a Prefeitura de Campinápolis esteve sob responsabilidade do prefeito Altino Vieira de Rezende Filho. Segundo dados apontados no relatório técnico, nas contas de governo, o gestor apresentou equilíbrio orçamentário e, por isso, as contas receberam parecer prévio favorável à aprovação. Exemplo disso é que dos 20 milhões de reais inicialmente previstos, o Executivo arrecadou 22 milhões e 200 mil, apresentando um superávit de 2 milhões e 200 mil reais. Outros índices relevantes referem-se ao respeito à Constituição Federal. Em saúde, foram investidos 28,44% da receita, quase o dobro do exigido por lei. E em educação, a porcentagem também superou o mínimo constitucional. Nessa área, foram empregados 32,20%. Mas, apesar da aplicação correta dos recursos públicos, o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, que na sessão plenária teve os votos lidos pelo auditor substituto Luiz Carlos Pereira, constatou que os resultados das políticas públicas precisam ser aprimorados. No tocante aos resultados de políticas públicas de saúde do município, os índices totais ficaram aquém dos nacionais, podendo-se afirmar que a situação é crítica, pois dos 10 indicadores analisados, 8 ficaram abaixo da média. As contas de gestão da Prefeitura de Campinápolis também foram julgadas nessa sessão. Esse balanço foi avaliado como regular pelos conselheiros, mas o atraso no envio de documentos obrigatórios à Corte de Contas motivou a aplicação de penalidades. Com a aplicação de multas no total de 120 UPFs-MT, conforme discriminação constante do inteiro teor do voto. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas da Câmara de Vereadores de Campinápolis. Esse processo foi julgado regular, mas a atual gestão da Câmara vai ter de cumprir determinações. A íntegra desse processo você confere no site do TCE. Balanço de governo da Prefeitura de Comodoro também foi julgado pelo TCE. Voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo. Essa decisão tomada pelo conselheiro relator e acolhida por unanimidade pelo Pleno do TCE ocorreu devido à constatação de que durante a gestão do prefeito Marcelo Beducci, a Prefeitura de Comodoro se pautou no princípio do equilíbrio orçamentário e financeiro, com recursos suficientes para cobrir as despesas do município. Além disso, o Poder Executivo registrou uma arrecadação 10,33% acima da prevista, representando excesso na receita de quase 3 milhões de reais. Ou seja, para cada R$1 de receita prevista, foram arrecadados R$1,10. Todos os limites constitucionais e legais também foram cumpridos. Em saúde, 19,80%. Em educação, 30,17% e na valorização dos profissionais do magistério Fundeb, 20% a mais do que o mínimo estabelecido em lei. Diante desses aspectos, as contas receberam parecer favorável à aprovação, mas com a recomendação à Câmara para que determine ao Executivo o aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas em saúde e em educação. As contas do Fundo de Previdência de Comodoro também foram julgadas nesta mesma sessão. Esse processo foi considerado regular, mas com recomendações e determinações. Confira os detalhes do processo no site do Tribunal de Contas. E
E não se esqueça, nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza um encontro para debater melhores práticas na realização de obras públicas de qualidade. O encontro vai ser realizado na Escola Superior de Contas, das 2h30 da tarde às 5h30, e vai contar com a apresentação técnica, as causas que impactam negativamente a qualidade de obras, que vai ser feita pela secretária de Controle Externo e Serviços de Engenharia do TCE, Narda Consuelo, e melhores práticas no planejamento, execução e controle de obras públicas, que vai ser ministrada pelo auditor do TCE de Pernambuco, Elci Pessoa. No final do encontro, o Tribunal de Contas vai fazer ainda o lançamento da nova versão do sistema GeoObras. Prefeito de Jaciara vai ter de aprimorar os indicadores de políticas públicas. Essa foi a recomendação feita pelo conselheiro Alencar Soares, relator das contas de 2010 da Prefeitura de Jaciara, município que fica a mais de 140 quilômetros de Cuiabá. Isso porque, apesar do município ter respeitado o que determina a Constituição Federal e ter investido R$ 6.700.000 em educação, o que correspondeu a 30,68%, superando o mínimo de 25%, e em saúde R$ 4.200.000, que representaram 19,20%, também acima do percentual mínimo de 15%, os resultados das políticas públicas não foram favoráveis ao município durante a gestão do prefeito Max Joel Russi. Em educação, o município atingiu 8 dos 10 pontos possíveis e em saúde, o mais grave, apenas 2,8 dos 10 possíveis. Dados que fizeram com que o TCE recomendasse ao Poder Legislativo que determine ao Executivo o aprimoramento das ações nessas áreas. Apesar disso, pontos positivos foram identificados no balanço, o que justificou a emissão de parecer favorável no julgamento, como, por exemplo, a receita arrecadada maior que a receita prevista, o que resultou numa arrecadação superavitária de R$ 7.500.000, além da economia orçamentária de R$ 4.900.000. E as contas da Prefeitura de Nova Mutum também foram apreciadas pelos conselheiros. A Prefeitura de Nova Mutum, administrada em 2010 pelo prefeito Lírio Lautenschlager, apresentou aspectos positivos no balanço de governo, o que levou o Pleno do TCE a emitir parecer favorável à aprovação das contas. O Executivo, por exemplo, cumpriu com o princípio da transparência ao realizar audiências públicas durante a elaboração do PPA, LDO e LOA e ao publicar os demonstrativos fiscais e atos oficiais da administração pública municipal. Além disso, respeitou todos os limites constitucionais e legais. Em ensino foram aplicados, por exemplo, 34,12%. Com uma média de 7 pontos de 10 possíveis em políticas públicas e a ressalva da Prefeitura melhorar os indicadores da cobertura potencial de crianças de 0 a 6 anos. Já em saúde foi aplicado 22,01%, mas quanto aos resultados das políticas públicas, o município obteve uma média de 7,5 pontos acima da média Brasil. Nessa área foi destacada, no entanto, a necessidade da Prefeitura aperfeiçoar os índices das taxas de mortalidade neonatal precoce, de detecção de hanseníase, de exames citopatológicos em mulheres de 25 a 29 anos e ainda de incidência de dengue. Para isso, o relator do processo, auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, recomendou que o Executivo intensifique as campanhas de orientação à população. Até amanhã. O homem é capaz de coisas terríveis. E as consequências são ainda piores. Todos os anos, as queimadas arrasam Mato Grosso, causando prejuízos, desabrigando famílias e ferindo pessoas. Mato Grosso unido contra as queimadas. Todos juntos venceremos essa batalha.